Você é uma pessoa que nunca evangelizou por conta da timidez, por não saber o que falar e como se comportar? Hoje eu vou falar para você 7 coisas que você deve saber antes de começar a evangelizar. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou a Cauã e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu quero tratar com vocês a respeito de evangelismo. Quais são as 7 coisas que nós devemos saber antes de cumprir o ID? Muitos cristãos na igreja não sabem como cumprir o ID. Muito por conta da timidez, por não saber como abordar uma pessoa, e se ela levar um não, o que ela faz, como é que ela fala de Jesus da maneira correta para alguém. Obviamente são muitas dúvidas e são muitos os dilemas que todo cristão passa ao se deparar com a possibilidade e com a necessidade de evangelizar. Mas nós precisamos entender que nós como cristãos, nós precisamos evangelizar. Afinal, o ID não é uma sugestão de Jesus, e sim uma ordenança de Jesus. Nós devemos sim cumprir o ID e pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas Deus me chamou para ser um pastor. Ah, mas Deus me chamou para ser um profeta. Legal, bacana. Mas o fato de você ter um chamado específico, uma vocação específica dada por Cristo, não anula e não exclui a responsabilidade que você tem de pregar o evangelho a toda criatura. Um cristão que não prega o evangelho para uma outra pessoa que não conhece Jesus, se perdeu em si mesmo. E uma congregação que não impulsiona os seus membros a pregarem o evangelho é uma congregação que tem uma fé inoperante e até mesmo uma fé egoísta. Porque pensa comigo um pouco, não faz sentido alguma comunidade na fé proclamar o nome de Jesus, abrir o templo e ao mesmo tempo não pregar o evangelho e não sentir dor e compaixão e amor pelos perdidos. Nós precisamos entender que Deus nos adotou como filhos e que igreja é uma família. Se você está assistindo esse vídeo na época da pandemia, ok, sem problema algum, mas não seja por isso. Nós como cristãos devemos utilizar as mídias sociais para poder espalhar o amor de Jesus de alguma maneira e das maneiras mais criativas possíveis. Além disso, o evangelismo não é simplesmente um evento que nós realizamos todo final de semana, mas sim um estilo de vida que nós devemos ter como filhos de Deus. E assim como nós recebemos a Jesus, nós devemos cada vez mais aprofundar as nossas raízes nele e andar como ele andou. E se nós não entendermos isso e os 7 pontos seguintes para a pregação do evangelho, a nossa perspectiva sobre evangelismo não é modificada, o que é algo fatal. Então vamos lá. Quais são os 7 pontos que nós devemos saber antes de evangelizar? Número 1. Não existe fórmulas para o evangelismo. O evangelismo não é simplesmente uma receita de bolo que você pega e que você aplica com os ingredientes para poder fazer um bolo de chocolate, por exemplo. Não existem fórmulas infalíveis para poder pregar o evangelho. O que existe são dicas para nos auxiliar e para nos dar um norte. Logo, as táticas são apenas complementos para nos ajudar nos evangelismos. Ou seja, as táticas não são elementos indispensáveis para a pregação do evangelho. Nós não devemos ir com tudo programado para o evangelismo com um script, porque nós devemos entender que Deus age de maneiras diferentes da maneira que Ele quer. Se nós vamos com um script e com tudo programado, nós corremos um sério risco de colocar Deus numa caixinha e entender que Ele não vai agir fora daquilo que nós entendemos ser correto. Então não existem regras inquebráveis nessa questão. E também nós devemos entender que as pessoas são diferentes umas das outras e que as pessoas têm ideais, estilos e princípios de vida diferentes daquela que nós evangelizamos. Uma pessoa A não tem o mesmo princípio de vida que uma pessoa B, e que uma pessoa C, e que uma pessoa D, e por aí vai. Então nós devemos entender que cada pessoa tem a sua individualidade. Então, cada evangelismo que nós formos realizar será de maneira diferente. O que é imutável no evangelismo e o que é inegociável é a mensagem da salvação. Ponto número 2. O nosso papel não é convencer e converter ninguém. O nosso papel é simplesmente anunciar o evangelho e a sua obra redentora. É falar de Jesus e falar aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Nós podemos ser pessoas extremamente persuasivas que ainda assim o convencimento pertence exclusivamente ao Espírito Santo. E as Escrituras vão nos dizer que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós convencemos alguém a aceitar Cristo, essa pessoa ela simplesmente cumpriu um ritual religioso e não teve uma conversão de fato.
E além do mais, a conversão de uma pessoa é algo que se perdura com o tempo. Nós vamos observando à medida que ela vai andando e caminhando com Jesus. E se há uma compreensão desse segundo ponto em relação a isso, um fardo e um peso que há nas nossas costas é tirado. Então, faça a sua parte que o Espírito Santo fará dele. Qual é a nossa parte? Anunciar a boa nova, amar e pregar. Qual é a parte do Espírito Santo? Convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ponto número 3. Resultados e feedbacks em um evangelismo não são as coisas mais importantes. Isso é um aspecto que nós devemos sondar o nosso coração. Muitas e muitas pessoas vão evangelizar com o intuito de coletar o máximo de sims que elas conseguirem. Mas será que nós já paramos para pensar que Jesus gastou muito mais o seu tempo com apenas uma pessoa e com os seus 12 discípulos à mesa do que com as multidões e multidões que o procuravam? No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 26, Jesus ele vai dizer à multidão que queria estar com ele simplesmente porque ele havia lhes dado o alimento, e não por aquilo que ele falava, e não por aquilo que ele era. Francis Schaeffer nos diz em seu livro Louco Amor, com base em Lucas capítulo 8, a respeito da parábola do semeador, que Jesus não está preocupado com quem não o busca com sinceridade. O que nós precisamos entender é que nós não devemos evangelizar com o intuito de receber sim do máximo de pessoas possíveis. Esse nunca foi o foco de Jesus. Se esse nunca foi o foco dele, isso não deve ser o nosso foco também. Será que nós já paramos para pensar que Deus pode nos enviar para um lugar específico por conta de uma pessoa? A gente pode ir numa festa, pregar o evangelho para apenas uma pessoa durante essa festa inteira e ela falar não para nós, por exemplo. Você já parou para pensar nisso? Será que nós nos movemos pelo número de pessoas que nós evangelizamos? Será que para nós uma alma vale mais que o mundo inteiro mesmo? Ponto número 4. Devemos nos preparar antes de realizar qualquer evangelismo. Apesar do evangelismo ser um estilo de vida e o Espírito Santo nos direcionar em todos os momentos, isso não isenta a responsabilidade de nós termos uma preparação para o evangelismo com as táticas e com as estratégias de acordo com o campo a ser evangelizado. Para a gente poder testemunhar, não é necessário se preparar, mas para a pregação do evangelho é necessário um preparo, pois senão nós não cumpriremos a missão com excelência. Jesus e Paulo foram homens que se prepararam para poder realizar a missão que Deus lhes confiou. E o preparo se consiste em 3 aspectos: Bíblia, oração e leitura de campo. Obviamente, o primeiro é a Bíblia. Não há exposição do plano de salvação sem leitura da palavra, sem meditação na palavra. Como nós vamos pregar o evangelho para alguém que nós não conhecemos sem o mínimo de conhecimento? Precisamos ter um conhecimento muito amplo dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Precisamos ter um conhecimento muito amplo a respeito do livro de Atos, pois ali nós veremos o que os apóstolos fizeram com aquilo que Cristo lhes ensinou. E obviamente Romanos, onde Paulo ele vai expor o plano de salvação do capítulo 3 ao capítulo 8. Um cristão ele não sobrevive sem o alimento necessário, que é a palavra de Deus. Que dirá um evangelista? Mas a gente não pode se limitar a esses 6 livros, nós devemos conhecer a Bíblia ao todo. Então é necessário nós lermos a Bíblia, porque não há um evangelismo eficiente e operante sem leitura da palavra. O segundo tipo de preparo é o preparo da oração. Uma coisa é saber sobre Jesus e ter informações sobre ele através daquilo que nós aprendemos na Bíblia, e outra coisa é conhecê-lo na intimidade através de experiências e revelações que nós temos com ele no nosso secreto. E também não há como falar de alguém de uma maneira tão profunda sem ter intimidade com essa pessoa. O João Paulo, que para mim é um dos grandes evangelistas do Brasil, vai nos dizer em seu livro 99, não é 100, que os nossos pés só chegarão a lugares se forem primeiros regados com oração. Se a gente não torna o nosso quarto aposento de oração pelos perdidos, certamente nós fracassaremos na missão de pregar o evangelho. Então, para que nós possamos ter um evangelismo eficiente, eficaz e assertivo, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. E além da Bíblia e da oração, nós precisamos também nos atentar à leitura de campo. Nós precisamos nos situar dos locais onde nós estaremos indo pregar o evangelho. Se a gente não prega o evangelho de uma maneira contextualizada de acordo com o local, nós infelizmente não estaremos sendo assertivos na aplicação da pregação do evangelho nesse lugar. Jesus e Paulo foram homens que se utilizavam muito da leitura de campo para poder pregar o evangelho. Se a gente parar para observar, Jesus utilizou muito em suas parábolas
muitos exemplos de agricultura, como por exemplo em Lucas capítulo 8, a parábola do semeador, Marcos capítulo 4, do versículo 30 ao versículo 32, a respeito do grão de mostarda. E além de Paulo, que também utilizou o exemplo do atletismo com a vida cristã, ele fez uma analogia brilhante em 1 Coríntios capítulo 9, do 24 ao 27, se não me falha a memória. Na época de Paulo, eram realizados os jogos istmicos, e para os gregos eram jogos que expressavam muito o seu patriotismo. Então é muito importante nós entendermos a leitura de campo. Se nós não fizermos uma leitura de campo, o nosso evangelismo tem grande chance de ser um evangelismo ineficaz. Então é necessário a gente se preparar para poder pregar o evangelho, apesar do evangelho ser um estilo de vida e ser uma postura que nós devemos ter como filhos de Deus. Ponto número 5. Nós não ficaremos isentos de cometer erros em evangelismo, principalmente no início, quando nós começamos a ir às ruas para evangelizar e falar de Jesus. Geralmente, quando nós começamos a evangelizar, é natural que a gente cometa erro, porque a gente é ser humano e é normal a gente cometer erro. Algumas pessoas já podem pensar em desistir por conta de erros que elas cometeram talvez no primeiro evangelismo. Eu, quando comecei a evangelizar pela primeira vez nas ruas, no mano a mano, eu cometi muito erro de tática e de estratégia. E naquele dia eu pensei em desistir. No dia seguinte, Jesus me levou a abrir lá em 2 Coríntios. E eu fui ver que tudo aquilo que eu estava achando ruim, reclamando e pensando em desistir, não era absolutamente nada comparado àquilo que Paulo sofreu por simplesmente pregar o evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 11, do 16 ao 33, Paulo ele vai relatar todos os sofrimentos que ele teve ao pregar o evangelho. E se Paulo, que é o bandeirante do cristianismo, sofreu muito ao pregar o evangelho, quem somos nós para desistir da pregação? Quem somos nós para não falarmos do amor de Jesus para pessoas? Se Paulo sofreu o que sofreu, quem somos nós para desistir logo de cara? Então, não se condene. É absolutamente normal você cometer erros, principalmente no início. Ponto número 6. Nós iremos encontrar resistência e rejeição. Mas nós precisamos entender que o não faz parte do evangelismo, que o não é algo absolutamente normal. Toda pessoa ela não tem a obrigação de nos escutar. Toda pessoa ela pode sim rejeitar a mensagem. É um direito que ela tem. Ninguém tem obrigação de ouvir a gente. É um direito dela. Dietrich Bonhoeffer vai dizer em seu livro Discipulado que nós não detemos o poder de descobrir quem vai aceitar a mensagem do evangelho ou não. Isso não cabe a nós. Receber um não pode abalar a gente? Óbvio. Porém, se a gente parar para poder visualizar isso de uma outra ótica, nós podemos aprender a lidar com o não de uma maneira muito mais fácil. E aqui vai uma dica valiosíssima para você aprender a lidar com o não nas ruas. Se você se move em amor e compaixão, e por conta da missão que Deus deu para você cumprir, automaticamente você vai aprender a lidar com os nãos de uma maneira muito mais fácil. Nós devemos lembrar que Jesus também é glorificado no não. Afinal, a mensagem dele foi proclamada mais uma vez. Ponto número 7. Devemos cumprir o ID de Cristo com amor e com compaixão. E isso é a peça-chave para qualquer evangelismo que você for realizar. A nossa vitória não se consiste no máximo de sim que nós conseguimos receber, mas na maneira que nós amamos as pessoas e transparecemos Jesus para elas. E é necessário a gente entender que nós nunca iremos errar amando as pessoas que nós encontrarmos na rua para apresentar o amor de Jesus para elas. O evangelismo em si não é um ativismo descontrolado. Cumprir o ID sem o amor de Jesus e sem a compaixão pelos perdidos é a mesma coisa que você pegar uma bazuca e não ter munição para poder atirar. Se a gente prega sem amor, nós simplesmente estaremos vomitando palavras na cara da pessoa. Ou seja, não haverá vida na nossa mensagem, não haverá uma substância nítida por trás dela. E se a gente for ativista, irá chegar o dia que a gente irá se cansar de evangelizar, porque não haverá propósito naquilo que nós estamos fazendo. Então é necessário você entender que você não é um robô de evangelismo, você não é uma máquina, você é uma pessoa. Então, seja gente. E a gente precisa lembrar que éramos nós um dia que carecíamos da misericórdia e da graça de Deus. Portanto, ame, olhe no olho, se importe, dê ouvidos. É isso que comprova a mensagem do Evangelho. É isso que realmente evidencia aquilo que nós estamos falando. A Bíblia vai dizer pra gente que um dia as profecias, as línguas e todo o conhecimento cessará.
mas o amor durará para sempre. Ou seja, nós podemos ter um conhecimento muito vasto a respeito de evangelismo, nós podemos saber muito a respeito de leitura de campo, sobre tática, sobre técnica, como abordar a pessoa, como falar de Jesus numa conversa, como introduzir o evangelho, mas se não há amor em nós, de nada vale. Isso se assemelha muito a você ter uma bazuca e não ter munição para poder atirar. Você pode saber muito sobre a bazuca, você pode utilizar a bazuca da maneira correta, você pode saber atirar com ela, você pode saber a data de fabricação da bazuca, mas se você não tiver munição, que é o que dá vida e utilidade para a bazuca, de nada vai valer. Se a gente não consegue amar o perdido, a gente não tem como pregar o evangelho para eles carregando o amor furioso de Deus. Então, ame toda pessoa que você for evangelizar. E aqui vai uma dica bônus para você. A dica bônus é: abra mão da sua reputação por completo. Esqueça quem você é, esqueça a sua aparência, esqueça a sua reputação. Se você quer ter sucesso nas ruas, se você quer pregar o evangelho de uma maneira pura, genuína e verdadeira, abra mão da sua reputação. Em João capítulo 4, a gente vai ver a história de Jesus com a mulher samaritana. Ele chega até o poço de Jacó e senta com a mulher samaritana pedindo água para ela. Se a gente parar para poder analisar o contexto histórico dessa passagem, a gente vai ver que Jesus ele vai muito na contramão do que aquilo que a cultura daquela época acreditava. Fazendo uma análise minuciosa do texto, nós iremos ver que Jesus ele não se preocupou com a sua reputação. A única preocupação do coração de Jesus era simplesmente agradar o coração do Pai e fazer aquilo que ele via o Pai fazer. Alguns dos inúmeros fatores são esses: 1. Um judeu de boa linhagem como Jesus se relacionar com qualquer samaritano. 2. Um judeu não poderia falar com mulher nenhuma em público naquela época. 3. Um rabino não poderia de maneira nenhuma conversar com a sua esposa fora do seu lar, na rua. E 4. A probabilidade daquela mulher ser uma prostituta era enorme. E mesmo com esses fatores e muitos outros envolvidos, Jesus ele não se preocupa e age de maneira contracultural. Se Jesus, que é Jesus, não zelou pela sua reputação, nós não somos absolutamente ninguém para zelar pela nossa reputação. Então, esqueça a sua reputação em qualquer evangelismo que você for realizar. O nosso foco precisa ser simplesmente agradar o coração de Deus, mesmo que aos olhos dos homens seja algo totalmente escandaloso. Afinal, o evangelho vai muito contra aquilo que os homens acham correto. Então, que o nosso anseio possa ser simplesmente a audiência de Cristo e não o reconhecimento dos homens. Que o nosso anseio, que o anseio do nosso coração possa ser o reconhecimento dos céus sobre aquilo que nós estamos fazendo e não o reconhecimento de homens tão pecadores quanto nós. Abrindo mão da nossa reputação, nós vamos perdendo a timidez aos poucos e nós ficamos cada vez mais soltos para podermos pregar e apresentar Jesus para alguém. O amor de Deus não faz acepção de pessoas e não escolhe a quem amar. Gálatas vai nos dizer que nós já não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Se nós não vivemos mais, quem somos nós para nos preocuparmos com aquilo que as pessoas vão dizer ao nosso respeito? Se já não vivemos mais, qual é o valor da nossa reputação? Será que nosso coração está sendo movido por amor às pessoas ou simplesmente para poder amaciar o nosso ego de alguma maneira? Então, esqueça a sua reputação e se mova por amor e não por aquilo que as pessoas vão falar ao seu respeito. Eu tenho certeza que você vai aprender muito mais a respeito de evangelismo aqui no canal. Então, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Me siga lá no Instagram, @acauantavares. Lá você vai ter um contato muito mais próximo comigo, muito mais específico comigo. Lá também eu vou avisar quando é que vai sair vídeo novo. Me siga também no TikTok. A partir dessa semana, talvez, eu deva começar a produzir algum conteúdo sobre evangelismo em 1 minuto, de uma maneira muito prática, muito rápida. E me siga lá no Twitter, onde eu vou estar expondo opiniões para vocês, além das reflexões que nós teremos aqui no canal. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha realmente abençoado a sua vida e que a sua mente esteja agora com uma outra perspectiva em relação à pregação do evangelho. Então, que Deus abençoe você. Tamo junto e é nóis!